o processo de Deus na nossa vida não é para nos matar. É para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Havendo Jesus chegado ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, quando desembarcou-lhe, lhe saiu ao encontro dentre os sepulcros um homem com um espírito imundo, que vivia entre os sepulcros, e ninguém podia sujeitá-lo nem com cadeias, porque todas as vezes que era amarrado com grilhões ou com cadeias, quebrava as cadeias e destroçava os grilhões sem que ninguém pudesse controlá-lo. E todo o tempo, de dia e de noite, estava entre os sepulcros e nos montes, gritando e se ferindo com pedras. Mas quando viu Jesus de longe, correu e, prostrando-se a ele, gritou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te rogo, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai do homem, espírito imundo. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E respondeu: Nosso nome é Legião, porque somos muitos. E lhe rogava insistentemente que não o enviasse para fora da região. E havia ali, a curta distância do monte, uma grande vara de porcos que pastava. E os espíritos malignos lhe suplicavam e diziam: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele lhes deu a permissão. E saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e correu aquela vara, toda aquela manada, para um precipício que era cerca de 2.000, e caiu no mar, e se afogaram nas águas. Então, fugindo os que apacentavam, avisaram na cidade e também nas aldeias, e o povo saía para ver o que sucedera. E quando chegaram a Jesus, vendo aquele que fora possuído pela legião de espíritos malignos com roupa e em seu juízo, e sentado, temeram, porque os que tinham visto contaram a eles como havia sucedido ao que estava possuído pelos espíritos malignos e também a respeito dos porcos. E começaram a lhe suplicar que se retirasse dos seus arredores. Pai, eu te louvo, porque o Senhor é santo e não há outro. Teu é o reino, o poder e a glória. E de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Mais uma vez, nos achegamos à tua presença para lhe ofertar o melhor que temos de adoração, de louvores, de gratidão, de simplicidade. Nada somos, nada temos, e o que temos lhe oferecemos nesta noite. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão nesta noite, e que a tua palavra possa prosperar, para o qual estará sendo enviada. Que haja cura, que haja transformação, que haja renovo, que haja paz, que haja esperança, que esse ambiente seja tomado pelo teu Espírito Santo, e que tudo que foi inquietação, fora em nome do Senhor Jesus. Que nesse ambiente a tua palavra encontre um coração aquebrantado para prosperar no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Eu quero construir, em poucas palavras,
o desejo do coração de Jesus para aquele tempo e aquela época. Gadara era uma cidade que estava a alguns quilômetros da fronteira da Síria. Uma cidade, uma região que não adorava a Deus. Pelo contrário, faziam guerra contra todo o Israel. Algo que me chama a atenção é que havia naquela cidade um homem que estava terrivelmente possuído em uma possessão jamais vista até nos dias de hoje. Era algo e é algo surreal, sobrenatural. Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos, quando eles começam a temer a mão do homem. João Batista fora decapitado e o coração deles começam a temer. Jesus diz a eles: entrem no barco e vá para o outro lado, enquanto eu vou um pouco mais acima para orar. Há duas lições aqui nesse cenário muito importante. E eles entram no barco para obedecer a palavra de Jesus. Eu quero que vocês entendam que eu vou usar uma linguagem porcos para falar às vezes, de coisas e situações que nós criamos dentro de nós, que nós alimentamos dentro de nós, e não estarei de forma alguma ofendendo aos senhores ou agredindo os senhores, comparando os senhores com animais, ou nada disso. É apenas uma linguagem profética, espiritual, para que vocês possam compreender o mundo espiritual de uma forma simples. Eu quero que vocês compreendam que esse medo, esse desejo de poupar a própria vida quando João Batista é morto, era criar algo em seu interior para a própria destruição da sua alma e do seu espírito. Jesus precisa ensiná-los que não podemos criar porcos no nosso interior e nem alimentá-los. Por isso eu disse aos senhores, é uma linguagem que a gente vai entender um pouco mais à frente, e não é ofensa, não é agressão, por favor, e nem comparação. E Jesus dá essa ordem, eles vão lutar para obedecer a palavra de Deus, assim como nós estamos lutando para obedecer a palavra de Deus na nossa vida. Mentira ou verdade? Agora, eu pergunto aos senhores, tem sido fácil lutar para obedecer a palavra de Deus em vossas vidas? Observe aos senhores que às vezes não parece que o vento é contrário. Observe os senhores, se não parece que vocês estão indo contra a maré. Observe que às vezes falta força, falta ânimo, e o cansaço recai sobre nós. Parece que as coisas não são tão naturais como parece. Estamos indo contra tudo e contra todos. Assim os discípulos estavam naquele barco, lutando para obedecer a palavra de Jesus, que era entre e vá. Aquele barco representa a igreja do Senhor, que está sendo direcionada, guiada
pela palavra de Jesus. Eles estavam naquele barco obedecendo, lutando para obedecer a palavra de Jesus. Mas enquanto o tempo passava, mais difícil ficava para obedecer a palavra de Jesus. O vento era contrário, as águas batiam no barco, havia uma tempestade que em todo tempo desejava afundar o barco em que eles estavam lutando, se apoiando, se protegendo para obedecer a palavra que Jesus lhe dera. Em todo tempo, parece que aquele barco estava sendo açoitado para que aqueles que estavam ali se protegendo, lutando para obedecer, não concluíssem a sua obediência, não chegassem até o local onde Jesus lhe ordenara. Cada um de nós sabe onde Jesus deseja que nós venhamos a chegar, sim ou não? Cada um de nós sabemos que Jesus deseja que nossa luta pela obediência para que possamos chegar a um determinado lugar. Jesus estava ensinando, pastora Valéria. E quando eles não conseguem mais obedecer, porque o vento não cessou, porque a tempestade não parou, e eles começaram a entender um dos propósitos de Jesus nesse ensinamento, eu posso falar sobre isso outro dia, é sobre a volta de Jesus. Jesus estava ensinando para eles, olha, vai chegar o dia que eu não mais estarei no meio de vós. E esta lição é para que vocês possam continuar em comunhão e harmonia quando não me verem mais, e terem a certeza que eu vou estar em um lugar mais alto, intercedendo por vocês. Assim como Jesus estava no monte orando, e eles estavam no meio do mar, obedecendo a palavra de Jesus, indo para o lugar que Jesus ordenara, Jesus estava orando, Jesus estava intercedendo. E lá no meio do barco, quando eles viram que a independência deles não os ajudaria a chegar ao lugar que Jesus ordenara, quando eles viram que sozinhos não poderiam lutar contra a tempestade, quando eles viram que sozinhos não poderiam tirar a água do barco que estava afundando o barco, eles começaram a se unir. Eles começaram a viver um propósito. Eles começaram a se mover por um só propósito, que era retirar a água do barco para chegar ao lugar onde Jesus havia ordenado. Tem alguém comigo aqui nesse lugar? Jesus estava ensinando o princípio do Evangelho, que não pode haver vários corações e vários propósitos na obediência à palavra de Jesus. Por isso, que em Pentecostes vai dizer que era um coração de todos, era uma fé de todos, e todos se reuniam em um só propósito no seu coração. E foi por essa razão que o Espírito Santo não veio sobre mas veio sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus não tem vários corações. A igreja de Jesus só tem um coração. A igreja de Jesus não tem vários pensamentos. A igreja de Jesus só tem um pensamento. A igreja de Jesus não tem vários corpos. Não, a igreja de Jesus só tem um corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Então, eu e você não podemos ser dois. Como igreja, todos nós precisamos ser apenas um, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava, sem palavras, ensinando eles o caminho que eles deveriam andar. E eles aprenderam. Jogaram as águas para fora. A água vai falar justamente de povos, línguas e nações que em todo tempo estão enchendo a igreja
das suas filosofias, dos seus dogmas. E eles, como apóstolos que estavam sendo preparados, discipulados por Cristo, deveriam aprender a se unir para jogar isso para fora, para que isso não afundasse a igreja de Jesus futura. Falo sobre isso outro dia. Quando a coisa não fica muito pesada e eles não têm mais força, porque estão no máximo, é aí que Jesus entra em ação. É quando o processo na nossa vida chega a um nível tão desastroso, é quando o processo de Deus na nossa vida nos leva ao máximo de esforço, de reação, de oração, de jejum, e que nós não vemos o milagre acontecer, é aí que o Senhor começa a trabalhar ao nosso favor. Quem dá um glória a Deus? Fala, querido, o processo de Deus na nossa vida não é para nos matar, é para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Bota a mão no ombro dessa pessoa e fala, se há um processo na tua vida e esse processo está difícil, Deus quer se manifestar no meio dele. Oh, glória seja dada ao Senhor. Você vai ver que o Senhor no meio, quando o processo fica tão difícil, é que Ele vem descendo sobre as águas, pisando sobre o mar, aquilo que os assolava, aquilo que, estava querendo matá-los, afundar o barco. Jesus vem andando sobre aqueles problemas. Veja, o que é para nos matar, Jesus caminha sobre eles dizendo, oh meu irmão, não tema, eu sou contigo. Esse processo é apenas para que você veja a minha glória, para que você veja quem sou eu e quem é você e quem é o seu problema. Tem alguém aqui conosco aqui, dando glória a Deus? Jesus está dizendo, eu quero te ensinar, você não precisa temer o que está ao teu redor, você não precisa temer esse vento, você não precisa temer essa tempestade, porque está vindo, você serve alguém, você obedece alguém que é maior do que tudo isso. Eu criei todas essas coisas, olha aí, quem me obedece, aleluia, já é mais do que vencedor. Você pode declarar isso para essa pessoa, fala, tu é mais que vencedor, meu irmão. Não importa o processo, já somos mais do que vencedores. O maior problema é enxergar isso no meio do processo, antes de chegar à promessa. Eu pretendo na semana que vem falar sobre o 3P. Pastor, o que é isso? Só você vindo. É um 3P que a gente leva a vida inteira e é o propósito de Deus na eternidade. Agora, havia algo ainda maior, porque a pessoa de Cristo precisava levá-los a entender que eles estavam temendo o homem e que havia ainda coisas que eles precisavam ver que eram muito maiores do que aquilo. Eles estavam com medo pela sua própria vida e havia algo pior do que a morte. Tudo bem? Jesus chega. Pedro dá passos de fé. Olha para a tempestade. Tirar os olhos de Jesus durante o processo não é legal, não. Porque a gente dá aquela fundada básica. A gente dá aquela fundada na fé. A gente dá aquela fundada na esperança. A gente dá aquela fundada na oração. Alguém comigo aqui? Você já viu algumas pessoas que no processo eles não conseguem mais orar? Ei, não estou te criticando não, tá? Por favor, estou ensinando. É porque começou de alguma forma a tirar os olhos de Jesus. A gente dá aquela fundada. Mas eu louvo a Deus porque Jesus é um gentleman.
Ele nunca esconde as mãos daqueles que afundam diante dele. Glória ao nome do Senhor. Alguém entendeu aí? Então fala, meu irmão, Deus nunca vai virar as costas para você. Não importa o que aconteceu, as mãos deles estarão sempre estendidas, dizendo: estou aqui, é só agarrar que eu te jogo para cima de novo. Ô glória! Deus é maravilhoso. Bate no ombro dessa pessoa e fala: querido, você pode ter caído, mas o amor de Deus é maior sobre a tua vida. Olha, você pode ter fraquejado, o amor de Deus ainda é maior na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. É nisso que eu creio. É um Deus que muda a história. Um Deus que transforma fracasso em vitória, fraqueza em força. Agora, Jesus o levanta. Há uma outra passagem que diz que Jesus está dormindo. Vocês já associaram isso? Jesus está mostrando algo maravilhoso, dizendo: querido, quem confia em mim, quem luta para me obedecer, nunca será perfeito, mas pode aprender uma lição. Quando a coisa ficar feia, como diz a linguagem do mundo, quando o bagulho ficar doido, e que você está dentro do barco, você está na presença de Deus, você está na igreja, e já fez de tudo, já orou, já jejuou, mas o processo não acabou, faz uma coisa: descansa. Descansa, porque agora não é mais para você. Agora é para aquele anjo, que enquanto Pedro está dormindo, é coisa do anjo, não dá mais para ele. Aí o anjo vem e fala assim: vem cá, vem querido, coloca a sandália, bota a capa, porque você já fez o que tinha que fazer, está dormindo, descansando, confiando, e tem gente orando e jejuando. Então vamos lá agora, vamos desfazer a obra do diabo na tua vida? Alguém comigo aqui? Eu quero crer que nesta hora Deus está desfazendo laços na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora eles chegam do outro lado. Do outro lado tem uma outra lição poderosíssima. Agora eles vão sair dali e não vão mais temer Herodes. Eles vão ver que há coisa muito pior do que a morte. Há um homem que, quando Jesus coloca os pés na terra, ele vem correndo. A pergunta é: por que ele vem correndo, profeta? Por que ele veio correndo? Se não havia outdoor, se não havia internet, como ele soube que Jesus chegara naquele lugar? É simples, senhores. Olha para os teus pés. Olha para o pé, por favor, olha para o pé. O que você vê? Você vê um simples pé, não é? Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que isso aqui, é símbolo, sinônimo de autoridade. Por isso a Bíblia diz, pastorzão, onde colocar a planta dos seus pés, o que acontece? Alguém comigo aqui? É autoridade. Por isso que você vai ver João olhando para onde? Lá em Apocalipse, ele olha para onde? Ele olha para os pés Quando ele olha para os pés de Cristo, ele fala assim: e era como um latão reluzente. Morreu. Olhou para a autoridade de Cristo, morre. É preciso Cristo ir lá e ressuscitá-lo. Pé é sinal de autoridade. Por isso que Jesus, quando ele coloca os pés naquele lugar, a autoridade que residia ali reconhece uma autoridade maior. Eita, glória a Deus! Alguém comigo aqui? Quando Jesus coloca os pés, ele reconhece onde ele está. Uma autoridade maior do que eu chegou. E a essa autoridade, todo joelho se dobrará. Eita, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, querido. Esse é o nosso Cristo. E quando ele corre, ele se prostra. Mas escuta. Aquele homem
se tornou um incômodo para aquela cidade. Aquele homem uivava. E aquele homem, quando via as pessoas, ele não tracava pedra nas pessoas, não. Ele fazia pior. Ele pegava as pedras e tacava em si mesmo, para que ficasse bem claro que ele estava possuído. Porque quem taca a pedra no outro pode ser chamado de maluco, mas quem se fere com as próprias pedras está possuído. Aquele homem uivava dia e noite. Aquele homem não dormia. Aquele homem servia a demônios dia e noite. Aquele homem só parava de servir aos demônios quando o seu organismo não suportava mais. E quando seu organismo não suportava mais, os demônios lhe permitiam apagar, desmaiar, dormir, mas não podia ser em qualquer lugar. Não podia ser só no sepulcro, no cemitério. Ele tinha que quebrar um sepulcro e deitar sobre os ossos, sobre os cadáveres, sobre os corpos, sobre os defuntos que lá estavam. Alguém comigo aqui? Se tornou um incômodo. Então o pessoal de Gadara, vamos fazer uma coisa, vamos botar cadeias neles, vamos botar algemas neles, vamos corrente neles. E colocaram. Mas quando eles viravam as costas, ele rebentava as algemas, as cadeias, as correntes. Então eles tiveram uma ideia, ele rebenta as correntes. Vamos resolver isso, porque ele agora é um incômodo. Ninguém mais quer fazer negócios com Gadara. Ninguém mais quer vir morar aqui. Só vive aqui quem não pode sair. Gadara passou a ser conhecido pela terra dos demônios. A fama de Gadara correu aquele mundo porque se tornou o lugar onde os demônios habitavam. Paz, meus senhores, então eles pegam grilhões. Pastor, o que é grilhões? Grilhões são aqueles ferros maciço e prende ele com esses ferros e aí eles acreditam, está resolvido. Esse ferro maciço agora é impossível deles quebrarem. Resumindo, quando eles viraram as costas, ele quebrou os grilhões. E agora, o que fazer? Não há mais solução, não tem mais com que prendê-los. E eu digo aos senhores, já encerrando, que a pergunta que nós precisamos fazer é: por que aqueles demônios estavam na vida daquele homem? Por que tantos demônios começaram e escolheram aquela cidade de Gadara? Pasmem os senhores, eu preciso que os senhores tenham fé. Pode subir os músicos, tá? Por favor. Ouça bem. Vocês lembram qual é a diferença de um porco para qualquer outro animal? A diferença é que o pescoço do porco é do tamanho do seu tronco e ele não olha para o céu. Ele só caminha olhando para baixo, para a terra, e esse é o problema. Se você ver que Deus vai falar, não é... O porco ele não é um animal imundo porque ele come lixo, ele come nojeira, não é isso, não. É porque ele tem umas unhas fendidas e ele só olha para baixo, ele só caminha com a cabeça nas coisas da terra. Tem alguém comigo aqui? O que nós precisamos entender que o desejo de Deus é que nós sempre venhamos a ter um olhar para o monte. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso... Há alguém comigo aqui? Por que aquele povo criava porco? Preste muita atenção, porque é espiritual que eu vou falar.
Os judeus não poderiam criar porcos de maneira nenhuma. Por que eles criavam? Preste atenção aqui, já encerrando. Eles estavam de 3 a 10 quilômetros, dependendo da circunferência da Síria, ou seja, representação do mundo. Alguém comigo? Então eles estavam muito próximos do mundo. E a mais de 33 mil quilômetros do templo de Deus, da casa de Deus, da adoração de Deus. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eles estavam muito distantes de uma comunhão com Deus, mas estavam muito próximos de uma comunhão com o mundo. Então no coração deles eu vou criar porcos porque eu vendo para o mundo. E assim eu me encho de dinheiro. Alguém comigo de verdade? Só que quando eles começam a criar porcos, eles começam a transgredir a palavra de Deus, a lei de Deus. E isso faz com que o quê? Aquele lugar seja um convite para os demônios tomarem o lugar. Alguém comigo aqui? Por isso aquele lugar passou a ser tomado por demônios. Porque, como eles estavam longe da adoração, longe do templo, longe da casa de Deus e próximo do mundo, eles começaram a observar o mundo e falar: eu vou viver a minha vida para lucrar com o mundo, mesmo que isso contrarie a palavra de Deus. Veja, eles começaram a criar porcos e chamaram a atenção do mundo espiritual para a destruição de todo o ambiente em que eles estavam. Aí é que eu disse: nós não podemos criar porcos. Por isso eu disse, me perdoe, não estou comparando vocês a animais, não estou ofendendo vocês, estou usando uma linguagem para que vocês entendam que nós não podemos criar dentro de nós algumas coisas como essa. Pastor, como assim? O ódio, a raiva, a preguiça, a falta de perdão, o não falar com o irmão, o não orar, o não jejuar, o não ofertar, o não dizimar, tudo isso contraria a palavra de Deus, sim ou não? Se contraria a palavra de Deus, estamos criando porcos. Estamos nos afastando do templo, da adoração, da presença, e estamos nos aproximando da fronteira do mundo. E isso faz com que nós venhamos a andar, não olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas eu olho pela ótica do mundo. Eu não confio mais em Deus para solucionar os meus problemas, porque eu estou me relacionando com o mundo para suprir as minhas necessidades. Alguém comigo de verdade? Fala para o teu irmão, trabalhar é bom? Sim. Porque Deus falou que nós devemos trabalhar. Mas não deixe que o trabalho te roube de uma adoração ao Senhor. Tudo passará. Passará o céu e a terra. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Quando eu jogo a palavra de Deus fora, como a eternidade permanecerá em mim? A eternidade só permanece em cada um de nós quando a palavra de Deus está em nós.
quando nós estamos lutando para obedecer essa palavra. E mesmo que você não consiga, o fato de você estar perseverando te garante a salvação. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? Sabe o que diz a palavra do Senhor? Aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Não é quem não cai, não é quem fraqueja, mas é aquele que persevera. Veja que eles não venceram no barco, eles não venceram, mas eles perseveraram. Eles se uniram para perseverar, mas não venceram. Eles não conseguiram parar a tempestade, eles não conseguiram acalmar o mar, eles não conseguiram fazer o vento cessar, mas eles perseveraram até o fim. Que fim foi esse? Até Jesus voltar de onde estava. Fala para o teu irmão, aquele que perseverar até o fim, verá Jesus face a face. Esse é o segredo do Senhor.